Na segunda metade do século XVI, começaram a ficar evidentes os interesses e objetivos de Portugal nas terras brasileiras. As relações econômicas que vigoravam entre as nações europeias baseavam-se no mercantilismo, cuja base era o comércio internacional e a adoção de políticas econômicas protecionistas. Cada nação procurava produzir e vender para o mercado consumidor internacional uma maior quantidade de produtos manufaturados, impondo pesadas taxas de impostos aos produtos importados. Asseguravam desse modo a manutenção de uma balança comercial favorável. As nações que possuíam colônias de exploração levavam maiores vantagens no comércio internacional. A principal função dessas colônias era fornecer matérias-primas e riquezas minerais para as nações colonizadoras. Ao mesmo tempo, serviam de mercado consumidor para seus produtos manufaturados. Havia uma imposição de exclusividade ou monopólio do comércio da colônia para com a metrópole, que foi chamada de Pacto Colonial. O pacto colonial pode ser entendido como uma relação de dependência econômica que beneficiava as metrópoles. Ao participarem do comércio como fornecedoras de produtos primários e consumidoras dos os portugueses concentravam seus esforços para a colônia se transformar num grande produtor de açúcar, de modo a abastecer a demanda do mercado internacional e beneficiar-se dos lucros de sua comercialização. Além da crescente demanda consumidora por esse produto, havia mais dois fatores importantes que estimularam o investimento na produção açucareira. Primeiro, os portugueses possuíam experiência e tinham sido bem-sucedidos no cultivo da cana-de-açúcar em suas possessões no Atlântico, nas ilhas Madeira, Açores e Cabo Verde. Segundo, as condições do clima e do solo do nosso litoral nordestino eram propícias a esse plantio. Em 1542, o donatário da próspera capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, já havia introduzido a cana-de-açúcar em suas terras. Plantation. Plantation é, portanto, um sistema agrícola e foi bastante utilizado durante a exploração das Américas, visto que aqui se possuía um solo fértil, o propício para o cultivo das mais variadas espécies vegetais. Foram cultivadas principalmente as plantas tropicais. Já se adaptavam bem ao clima e às condições do solo, fazendo com que os gastos fossem muito menores. Dentro desse megassistema agrícola, um país apoiava sua suposta economia no cultivo de apenas uma espécie vegetal, fazendo com que a fosse levada para fora do país. Para a concretização, muitas vezes foi usada a mão à obra escrava ou indígena, bem como a denominação de classes mais baixas, camponeses que não possuíam terra e eram obrigados a trabalhar nas plantações alheias, a troco de praticamente nada. Engenho. O engenho, a grande propriedade produtora de açúcar, era constituído basicamente por dois grandes setores: a agrícola, formado pelos canaviais, e o de beneficiamento, a casa do engenho, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar e aguardente. No engenho havia várias construções: a casa grande, moradia do senhor e da sua família; a senzala, habitação dos escravos; a capela e a casa do engenho. Esta abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. A moeda, onde se moía a cana para a extração do caldo. As folhas, onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre. A casa de pulgar, onde o açúcar era branqueado, separando-se o açúcar mascavo, que é o açúcar escuro, do açúcar de melhor qualidade, e depois era posto para secar. Quando toda essa operação terminava, o produto era pesado e separado conforme a qualidade. Era colocado em caixas de até 50 arrobas. Só então era exportado para a Europa. Muitos engenhos possuíam também destilarias para produzir a aguardente.
que é a cachaça, utilizada pelo escambro no tráfico de negros da África. Canaviais, passagens e lavouras de subsistência formada em terras do engenho. Na lavoura destaca-se o cultivo de mandioca, de milho, do arroz e do feijão. Tais produtos eram cultivados para servir de alimento, mas sua produção insuficiente não atendia às necessidades da produção do engenho. Isso porque os senhores não se interessavam pelo cultivo, consideravam os produtos de baixa lucratividade e prejudiciais aos espaços da lavoura açucareira, centro de interesses da colonização. As demais atividades eram deixadas no segundo plano, ocasionando grande falta de alimento e alta dos preços. Este problema não atingia os senhores, que importavam os produtos para a Europa para sua alimentação.